Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, dia em que nós celebramos a solenidade de São José. E o texto de hoje se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, que diz assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Amados irmãos e irmãs, como entender melhor então todo o contexto que é apresentado aqui dentro desse evangelho? Primeiro, o evangelho já pega ali o finalzinho da genealogia de Jesus Cristo, que finaliza ali no versículo 16. Mas o foco do evangelho, o seu ápice, começa de fato do versículo 18, onde fala da origem de Jesus Cristo. É interessante que o evangelista Mateus, na primeira parte, quer mostrar aí uma origem mais humana de Jesus, né? Mostrando toda a linhagem de pessoas que vieram para comprovar que Jesus de fato vem da origem davídica. No versículo 18, agora vem focar em mostrar a origem divina de Jesus. E aí começa, né? Dizendo que Maria estava prometida em casamento a José. Poucas pessoas talvez saibam disso, mas o que quer dizer ser prometida em casamento? Para um judeu, o casamento ele tinha duas partes. A primeira é que você meio que firmava um contrato entre famílias. Então você combinava, a família apresentava, né, os pretendentes um ao outro e eles passavam de 9 meses a 1 ano, aí nesse processo de conhecimento entre famílias, mas os candidatos ao casamento, eles não tinham relações. 1 ano depois, cerca de 1 ano depois, tem a segunda parte, onde de fato tem a consumação pós a celebração, onde de fato existia relação sexual. Como Maria e José estavam prometidos, eles não tinham chegado na segunda parte. Então, ainda estava nesse meio que pacto, né, entre famílias. E por isso que o texto fala, antes de viverem juntos, ela fica grávida pela ação do Espírito Santo. Só que diz que José era justo e não queria denunciar Maria, então resolve abandonar ela. Ora, entender que o homem justo quer abandonar a mulher é muito estranho, né? Mas tudo isso porque, no final das contas, José queria ser correto perante a lei. E a lei sempre dizia assim, que se uma mulher fosse pega em adultério, ele deveria que abandonar. Então, uma das hipóteses que a gente levanta é que poderia ser que José desconfiasse de Maria. Mas alguns vão colocar outras questões, como, por exemplo, talvez José se sentia indigno de assumir aquela missão. Então ele se sente, meu Deus, eu não mereço tanta coisa. Eu sou pecador. Não é? Esse mistério é muito grande. Então, inclusive, é um dos pontos que realmente faz muito mais sentido, né? Talvez José se sentia pequeno diante de tão grande mistério. E aí, ele vendo aquela situação todinha, ele diz, eu não quero também fazer mal a Maria. Então eu vou aliar a justiça à misericórdia. Eu não quero difamá-la publicamente, eu não quero humilhá-la publicamente. Então, já que eu acho que eu não sou tão grande diante desse mistério, esse muito pequeno, então eu quero abandonar sem ninguém saber, na calada da noite. Só que quando ele estava pensando nisso, de repente o anjo do Senhor aparece para ele. E aí, é interessante perceber que José começa a sonhar os sonhos de Deus. Em sonho, Deus fala para ele, José, não tenha medo não. José, eu quero que você receba Maria como sua esposa. José, o que aconteceu com ela é a ação do Espírito Santo. Eu quero que você de fato entenda, né? Ela vai dar à luz um filho. E você vai dar, né, a ele o nome de Jesus. É você quem vai dar o nome. Ou seja, você vai participar ativamente da situação todinha. Porque ele vai salvar os pecados. José começa a sonhar os sonhos de Deus. Isso é muito bonito, gente. Talvez uma das grandes belezas que José tem a nos ensinar mesmo é assim, a gente precisa aprender a sonhar o que Deus sonha. E tem hora que a gente pode se perguntar, o que Deus sonha para mim? O que Deus quer para mim? O que Deus quer para mim é muito mais importante
do que o que eu penso. Porque o que Deus quer para mim, os sonhos de Deus para a minha vida é quem trazem sentido à minha existência. Amado irmão, amada irmã, para de querer os teus sonhos. Mas antes de tudo, que o teu maior sonho seja sonhar os sonhos de Deus. Sermos como José. Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos. Né? Isso tem que ser a nossa oração diariamente. E aí é interessante que Deus fala no sonho, conta toda a história, e José poderia ter acordado e dito assim, isso é coisa da minha cabeça. Né? Mas não. José, na verdade, quando acorda, faz tudo que o anjo mandou. José é obediente. Uma outra característica de José, ser obediente. Quando Deus coloca para você tudo o que Ele quer, diante das circunstâncias da vida, o que é que a gente faz? A gente duvida. A gente busca um atalho, busca um caminho mais fácil, ou a gente para e diz assim, não, peraí, Deus quer, eu também quero. Deus deseja, eu também desejo. Deus manda, eu vou. Sabe? A gente precisa pensar nesses aspectos, que é interessante que a palavra nos impele a pensar sobre isso. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos ser como José, sonhar os sonhos de Deus e ser obediente. E a última coisa que sempre chama a atenção quando eu vejo esse texto, José ele foi extremamente passivo, no sentido de, já que foi um sonho, ele apenas escuta. Mas é claro que ele escuta de modo ativo, porque depois ele cumpre. Mas é Deus quem tudo fala. José é o homem calado da Bíblia. Porque ele entende também, obviamente, não sou eu que preciso falar. Não sou eu que preciso aparecer no texto, mas é Deus quem precisa aparecer. O meu papel, extremamente importante, de ser guardião, de ser obediente, de dar o nome a Jesus, de ser tudo isso. Mas o protagonista principal não sou eu. O protagonista é Jesus. José quer nos ensinar que diante da sua missão que ele teve tão importante na Sagrada Família, ele compreende que a sua missão é mais do que tudo, dar lugar para aquele que precisa aparecer, dar lugar àquele que precisa ser adorado, né, lembrado, reverenciado. Que como São José, gente, a gente possa aprender a colocar Jesus como aquele que tem que aparecer. Não sou eu. A minha tarefa é essa, porque Deus manda, porque esse é o sonho de Deus. Mas acima de tudo, o maior sonho de Deus é que eu diminua e Ele apareça. Que eu desapareça e que Ele esteja nos holofotes. É essa dinâmica que a gente precisa aprender com São José, guardião da Sagrada Família. Espero que você, amado irmão, amada irmã, tenha gostado desse estudo, desta reflexão, tá bom? E de antemão, que São José possa interceder por todos nós, para que também, assim como ele, possamos aprender a ser obedientes à voz de Deus e também sermos sonhadores daquilo que Deus, antes de tudo, sonhou para cada um de nós, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!